A paz do Senhor para todos. Queria começar esse momento aqui de oração, meditação na palavra de Deus. Eu queria te convidar aí, você que está em casa, para meditar também comigo, curvar a sua cabeça, fechar os seus olhos e fazermos essa oração em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e Pai, Pai Celestial, nós queremos te louvar e te engrandecer nessa noite. Queremos, Senhor, dizer que o Senhor é bom, Pai. E a sua fidelidade, ela permanece, Senhor. Muito obrigado porque tu és fiel, Senhor. Muito obrigado porque mesmo em meio a tantas dificuldades, o Senhor tem sido conosco. O Senhor tem nos guardado, o Senhor tem cuidado de nós. Quero pedir, Deus, que nessa noite, cada irmão que está aí acompanhando, Senhor, esse momento de reflexão, que esteja também sendo cuidado pelo Senhor, que o seu Espírito Santo, que é o que nos une, que ele esteja nesse momento, ó Pai, cuidando, Senhor, de nós, cuidando da sua igreja, Pai, cuida da nossa casa, da nossa família. Hoje é terça-feira, reunião de oração, estamos aqui para clamar ao Deus único e verdadeiro, aquele que tem todo o poder, aquele que é Senhor, soberano sobre todas as coisas. Por isso, Pai, nós cremos que basta uma palavra sua, Deus, para nossa situação mudar. Basta uma palavra sua, Senhor, que a tempestade ela se acalma. Basta uma palavra sua, Pai, que a enfermidade ela é curada. Basta uma palavra do Senhor para o milagre acontecer. Por isso nós queremos te pedir, Pai. Deus, venha com a sua palavra sobre as nossas vidas nesta noite, Pai. Nós estamos aqui, Senhor, para refletir e meditar na sua palavra, que é a sua vontade, boa, perfeita e agradável. Fala conosco nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Irmãos, estamos aí, eu peço já desculpa porque eu estou com um pouco de dor aqui no pescoço, então eu não consigo me mover muito bem. Nós iremos fazer a meditação na palavra do Senhor nessa noite. Hoje é a reunião de oração. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia lá na primeiro livro dos Reis. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 19. É um texto bem conhecido, então eu queria ler com a igreja e fazer breves meditações naquilo que a palavra do Senhor ela tem para nos orientar. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 19, nós vamos ler o versículo de número 1. E diz assim a palavra do Senhor: E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias, a dizer-lhe, assim me façam os deuses e outro tanto, se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele, se levantou, e para escapar com vida se foi, e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali seu moço, e se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então um anjo o tocou e lhe disse: Levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu e bebeu e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou e disse: Levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Aleluia. Glória a Deus.
Esse aqui é um texto muito conhecido da palavra de Deus. Para a gente situar, contextualizar esse texto, a gente lembra que nesse momento Elias ele tinha acabado de profetizar, ele tinha acabado de ter uma batalha física e espiritual no Monte Carmelo. A gente recorda que ali estavam os profetas de Baal e os profetas de Acera, né? E ali Elias ele fez o desafio e aqueles profetas clamando aos seus deuses não conseguiram fazer com que viesse a água, viesse a chuva. Elias então ele clama ali naquele monte e ele desafiando os profetas, ele consegue aquele milagre, ele consegue aquela proeza de consumir aquele holocausto. E ainda, após aquele grande desafio, um desafio que demandou um desgaste físico, um desgaste espiritual de Elias, ele então é perseguido por Jezabel. E Jezabel envia um mensageiro que lhe diz que ela estava ameaçando Elias de morte, assim como ela tinha acabado com os profetas, da mesma forma ela iria fazer a Elias. Aqui Elias, com medo, ele pega o seu moço, deixa o seu moço numa cidade e se dirige ao deserto. E ali naquele momento ele se assenta ao lado logo abaixo de um arbusto e pede a sua morte. Então, o contexto em que Elias ele vive agora é um contexto de cansaço, um contexto de desgaste. E essas informações elas são muito importantes para que a gente compreenda o propósito que Deus ele tem a nos passar através da mensagem de hoje. Elias ele vinha de uma grande vitória. Elias ele vinha de um sucesso na sua vida espiritual, na sua vida, e um desgaste também físico. Ele teve êxito no seu propósito, mas o inimigo ele não descansa. Ele tem um propósito, o inimigo ele tem um objetivo, e enquanto ele não alcança esse objetivo, ele não descansa. Jezabel aqui é uma figura perfeita de Satanás, é uma figura perfeita do nosso adversário. A gente vê que o adversário ele não fica satisfeito quando nós alcançamos uma vitória, quando nós alcançamos um objetivo, alguma coisa que a gente estava perseguindo, alguma coisa que a gente estava em busca, seja uma porta de emprego, seja um sucesso numa área da nossa vida, numa área sentimental, numa área financeira, na área espiritual. O inimigo ele não descansa enquanto ele não consegue minar todas as nossas forças. E quando nós conseguimos alcançar algum objetivo, ele vem com mais força e com mais ímpeto contra nós. Assim foi na vida de Elias. Elias tinha acabado de conseguir sucesso no Carmelo, ele tinha acabado de ter uma vitória muito grande, de demonstrar quão grande é Yahvé, quão grande é o Senhor. Mas o inimigo ele não ficou satisfeito e foi atrás dele, ameaçando a sua vida. Talvez a gente, na nossa vida, nos nossos relacionamentos, no nosso dia a dia, com certeza nós temos tido vitória, Deus ele tem nos abençoado, Deus ele tem aberto as portas, mas eu quero te dizer uma coisa, não descansa, não tira os seus olhos do propósito e do alvo, porque o inimigo ele não deixa de ser inimigo, o adversário ele não para, ele não descansa enquanto ele não alcança o seu objetivo, e o objetivo dele é nos destruir. O objetivo de Satanás é matar, roubar e destruir. Esse é o seu propósito de existência. Ele existe para isso, para matar, para roubar e para destruir. Mas eu quero te dizer que nós estamos em Cristo, e em Cristo nós podemos ter vitória. Em Cristo nós podemos resistir às astutas ciladas do maligno. Em Cristo nós podemos resistir a todos os dardos inflamados que ele nos joga. Em Cristo nós podemos conseguir continuar a nossa caminhada. E é importante
É importante a gente ter isso na nossa mente. Elias, ele ficou então com medo de Jezabel. A Bíblia lá nos diz que Satanás, ele anda ao nosso derredor. Ele está à espreita, procurando a quem possa tragar. Nós não podemos descansar. Nós não podemos tosquenejar. Por isso que nós devemos ser vigilantes. Por isso que a todo instante a Bíblia ela nos alerta a sermos vigilantes. A Bíblia ela diz: vigiai e orai. O primeiro verbo que vem é vigiar, é estar atento àquilo que o inimigo ele quer fazer contra as nossas vidas, aquilo que o inimigo ele quer nos destruir. Temos que estar vigilantes. A Bíblia, ela nos ensina isso. Depois de grandes vitórias que a gente alcança, há uma certa tendência a descansar e a relaxar. Mas nós não podemos. A gente vê que a ausência, depois de grandes vitórias e grandes êxitos que a gente tem, a gente não pode descansar. Quando o povo ele acaba de sair do deserto, acaba de sair da terra do Egito e eles estão caminhando agora no deserto. Deus então chama Moisés para entregar as leis. Aquele povo tinha acabado de ter uma grande vitória. Eles saíram do deserto, venceram o povo inimigo numa luta difícil, numa luta árdua. Moisés então ele tem que subir no monte para receber as tábuas da lei. E aquele povo que tinha acabado de receber uma vitória, ao invés de adorar ao Senhor, eles vão fazer um bezerro de ouro. Eles vão relaxar e descansar. Vão tirar o foco do propósito e colocar o seu foco na terra, nas coisas materiais. Nós não podemos descansar. A Bíblia diz que, lá no livro de Josué, logo após a morte de Moisés, Josué ele passa por um período de luto muito grande e ele começa a ter um desgaste, de uma certa forma, que ele não tinha força para caminhar. Deus ele dá uma ordem para Josué: Josué, levanta-te. Josué, ponte de pé. É isso que o Senhor ele quer de nós. Que a gente não descanse mesmo após uma grande vitória. Comemoramos, celebramos, mas não podemos parar de vigiar. Não podemos parar e relaxar, porque o inimigo ele não descansa, o inimigo ele não para. Josué ele se levanta como um grande líder daquele povo, ele faz aquela obra de conduzir o povo até a entrada na terra de Canaã. Nós conhecemos a história. Ele passou por aquele período de luta, aquele período de dificuldade, mas ele se levantou e continuou a caminhar. E a gente vê que na vida aqui de Elias ocorreu da mesma forma. Elias ele tem aquela grande vitória. Elias então ele vai para o deserto e ali ele parece que quer fazer do deserto seu lar. Ele senta debaixo daquele arbusto e ali ele permanece. Irmão, deserto não é lugar de permanecer. Deserto não é lugar de fazer a sua morada. O deserto é um lugar de passagem. No mesmo que a gente esteja passando no meio de um deserto, mesmo que você esteja passando no meio de um deserto, Deus, ele nunca deixa de nos sustentar. Da mesma forma que ele enviou o anjo com pão e com água, o Senhor ele nos sustenta no meio do deserto. Está passando por dificuldade, está passando por prova. Tenha fé que o Senhor ele não te desamparou. Tenha fé de que o Senhor ele está contigo. Tenha fé porque o Senhor ele não vai te deixar cair. Tenha fé porque o Senhor ele tem um alimento para a sua vida. Que o Senhor ele tem água para matar a sua sede. E ele não vai deixar com que as suas forças desfaleçam. É importante a gente dizer que Deus, ele sempre cumpre com a parte que lhe compete. Em qualquer aspecto, irmão, Deus, em todo o seu ser, ele sempre faz aquilo que é inerente a ele.
Veja, Elias ele estava num deserto, sentado num zimbro, debaixo de um zimbro, um arbusto, desejando a morte. Não tinha levado alimento, mas ali o Senhor ele deu providência. Ele proveu o alimento, produziu o pão e produziu a água. Veja, o que Deus ele fez na vida de Elias, né? Ele ofereceu a provisão, Deus ofereceu a providência, mas Deus, de outro lado, ele não obrigou Elias a se alimentar. Deus não obrigou Elias a beber daquela água. Há um esforço que é necessário, há um esforço humano que é necessário. Deus, ele nos deu livre-arbítrio. Então, pega o alimento que Deus ele te deu, pega o alimento que Deus ele te oferece, se alimenta, porque como ele disse para Elias, muito longo ainda é o caminho. Irmão, quando nós vemos o Senhor Jesus, quando ele vai para o deserto e ele permanece ali por um grande período em jejum, ele obtém uma grande vitória. E após aquela grande vitória, a Bíblia, lá no Evangelho de Mateus, ela vai nos dizer que os anjos o serviram. A gente vê que mesmo Elias, ele estando naquela dificuldade, o Senhor enviou o anjo para alimentá-lo. Deus enviou um anjo para alertá-lo, para que ele pudesse se colocar de pé. Deus, ele sempre nos alerta através da sua palavra. Levanta-te, põe de pé, continua a caminhada, não desista. Esse não é o seu final. Deus, irmãos, ele tem um grande propósito na sua vida, na minha vida. Por isso nós devemos a cada dia nos colocar de pé, nos colocar na posição que Deus ele nos pede, porque muito longa ainda será a nossa caminhada. Deus ele tem um projeto e um propósito na nossa vida. Não podemos desistir por causa das investidas do adversário. Nós temos que nos alimentar e continuar a nossa caminhada. E é interessante que o anjo ele veio com o alimento, ele veio com pão e com a água. Certa vez, Jesus indagado, ele vai dizer que a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. Irmão, o nosso alimento está aqui na palavra do Senhor. É a palavra de Deus que nos alimenta, porque é através dessa palavra, no dia da dificuldade, no dia mau, é essa palavra que vai nos sustentar. Não é a palavra de um homem, não é a palavra de ninguém, é a palavra de Deus sobre a nossa vida. Deus, ele tem uma palavra sobre nós. Irmãos, é nessa palavra que nós temos que nos agarrar. É na vontade de Deus que nós devemos nos agarrar, porque Ele é quem nos sustenta. Ele é que é a nossa força, do Senhor é a nossa força. É nele que nós devemos nos sustentar. O nosso alimento é buscar a Deus na sua palavra. É buscar a Deus em oração. É assim que nós iremos alimentar o nosso espírito para lutar contra Satanás, que não descansa. Talvez você não esteja percebendo que o inimigo ele está à espreita, bramando como leão, querendo tragar a sua vida. Talvez você tenha recebido uma grande vitória e por isso tenha relaxado, descansado. Mas eu quero te dizer nessa noite, se coloca de pé, porque o inimigo ele quer tragar a sua vida. Mas eu quero dizer também que maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Maior é o Senhor que nos guarda, maior é o Senhor que vigia, que zela pela nossa vida do que o nosso adversário. O nosso adversário, ele é um gato disfarçado de leão, mas o nosso Senhor, ele é o leão da tribo de Judá. Por isso, confie que Deus, ele está ao seu lado, ele está cuidando de você, ele não vai deixar com que você desfaleça. Tome uma posição, posicione-se diante do Senhor, buscando a Ele na sua palavra, buscando a Ele em oração, porque eu tenho certeza de uma coisa, esse não é o seu fim, muito longo ainda é a sua caminhada. Ponte de pé, porque Deus, ele quer falar contigo. Deus te abençoe. Nós vemos que Elias, aquele anjo, ele por 2 vezes, ele tem que falar com Elias.
ele tem que despertar Elias, ele tem que chamar a atenção de Elias. Talvez você esteja descansando, o Senhor ele está aí te incomodando, o anjo do Senhor ele tem te incomodado, mas eu não sei por qual razão você ainda não tenha se atentado para aquilo que o Senhor ele está falando. Deus ele sempre vai nos dar novas chances e novas oportunidades. Há uma chance para a sua vida, porque esse não é o seu fim. O propósito de Satanás é te destruir a sua casa, destruir a sua família. Mas Deus ele quer nos dar vida e vida em abundância. Através de Cristo, em Jesus, nós temos vida e temos vida em abundância. Por isso, coloque-se de pé, meu irmão. Coloque-se de pé. Volte a ler a palavra de Deus. Volte a buscar a Deus na sua palavra, porque eu tenho certeza que Ele ainda quer falar contigo. Para a gente finalizar, depois desse despertamento, Elias, ele come, ele bebe, e ele ainda tem uma caminhada muito longa. Elias, ele ainda tem unção para ungir o seu sucessor. Ele tem unção para ungir Jeú como rei. Ele ainda tem unção para levantar pessoas escolhidas por Deus. Deus, quando nós nos levantamos e assumimos um posicionamento diante dele, ele nos enche da sua unção, ele nos capacita para a gente fazer coisas que a gente não seria capaz. Quando Josué, ele se levantou, se colocou na posição, ele foi um grande líder de Israel para conduzir o povo na tomada da terra prometida. Quando Moisés, que se achava incapacitado por não saber falar, quando ele assume uma posição, Deus faz dele um grande libertador de Israel para tirar eles da terra do Egito. Coloque-se na posição que Deus quer, porque Ele vai fazer de nós grandes líderes para trazer transformação na nossa casa, na nossa vida, trazer transformação no nosso trabalho, por onde quer que a gente andar. Quando nós assumimos a posição que o Senhor Ele quer de nós, Deus Ele nos usa de uma forma extraordinária. Pedro, ele era um simples pescador, era um pescador de peixe, um pescador de do mar físico, de peixe. Mas o Senhor, quando ele entra na vida de Pedro, ele faz de Pedro um pescador de alma. É isso que Deus ele faz na vida do sujeito. Ele pega aquele que está no monturo, ele pega aquele que está no lamaçal do pecado e faz assentar entre os príncipes. Ele pega um homem que, como Paulo, era perseguidor da igreja, mas faz dele um grande representante do evangelho de Cristo. Um vaso escolhido para anunciar o evangelho aos gentios. Deus, Ele quer nos usar ainda nessa geração para trazer transformação no meio dessa sociedade. Nós somos agentes transformadores, nós somos agentes de Deus, transformadores dessa sociedade. Por isso que a palavra nos diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, pela metanoia. Tem que haver uma mudança na nossa mente, uma mudança no nosso posicionamento, da nossa visão de Deus, da nossa visão, dos nossos projetos, dos nossos princípios. Deus, Ele quer nos usar ainda nessa geração para trazer transformação. E mais, a Bíblia ela também nos diz que o mundo ele aguarda pela manifestação dos filhos de Deus. Não se cale e não pare de dar exemplo no meio dessa geração de que Deus ele ainda faz, de que Deus ele ainda fala, de que Deus ainda opera milagre mesmo nesse século. A palavra de Deus ela não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e ele será eternamente. Por isso, coloque-se de pé, porque Deus ele quer te usar como um agente de transformação ainda nessa geração. Deus te abençoe,
Deus ele te cubra, Deus ele te guarde, para que você, para que a gente, para que cada um de nós sejamos agentes transformadores de Deus no meio dessa geração, dessa sociedade que está corrompida. Deus te abençoe. Essa é a palavra de meditação que eu queria deixar para a igreja nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar para que a gente possa encerrar esse período aqui de meditação na palavra de Deus. Senhor nosso Deus e Pai, Deus, nós te agradecemos e te louvamos por esse período de meditação na sua palavra, Senhor. Pai, nós queremos te pedir, Senhor, que o Senhor continue nos sustentando, o Senhor continue nos guardando, para que a gente ainda possa ser um agente de transformação. Deus, vem com a sua unção sobre as nossas vidas, vem com o teu Espírito Santo sobre nós, Senhor, porque é o teu Espírito Santo que nos capacita, é o seu Espírito Santo, Senhor, que nos impulsiona a fazer aquilo que a gente não é capaz, Senhor. Deus, por nós mesmos não podemos, não temos força, mas em Ti nós faremos proezas. Em Ti nós podemos todas as coisas, porque é o Senhor quem nos fortalece. Deus, eu quero pedir, Senhor, se há algum irmão fraco na fé, que o Senhor, ele sustente nessa hora, que o Senhor envie os seus anjos a tocar, a guardar, a falar, Pai, para que possa despertar, levantar e caminhar. Em nome de Jesus, amém e amém. Que o grande amor de Deus, as ricas e doces consolações do Espírito Santo e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com toda a igreja que ama e aguarda a volta do Senhor Jesus. Amém.